Historicamente, a geografia do poder global sempre foi desenhada meio que com tinta preta, né? Carvão, petróleo. Exato. Eram aqueles poços de petróleo imensos, minas de carvão, oleodutos rasgando continentes. O poder era, sabe, pesado, bruto, Fóssil mesmo. muito denso. Isso. Mas hoje, olhando para a nossa pilha de documentos dessa análise profunda, a gente vê que esse mapa está sendo apagado. E redesenhado rapidamente. Sim, a gente tem aqui o book de empreendimentos do Ministério de Minas e Energia, análises tributárias da B2 Finance e da PwC, e uns relatórios bem recentes da Sudene. E a missão hoje é entender como essas novas linhas de poder estão sendo traçadas com recursos invisíveis, tipo vento, sol, moléculas. É fascinante porque a migração do poder geopolítico, sabe, saindo do subsolo e vindo para a superfície, é a maior mudança estrutural da economia moderna. Com certeza. E o Brasil é um protagonista natural nisso. Os dados do Book de Empreendimentos apontam para mais de R$ 1 trilhão já mapeados. Nossa, 1 trilhão? 1 trilhão. E a perspectiva de longo prazo bate na casa dos 4 trilhões até o ano de 2035. É um número que até é difícil de visualizar, né? Muito. E o impacto disso na economia real gira em torno de 3 milhões de empregos gerados. Então a questão não é mais se o dinheiro vem, mas como o país está se estruturando para absorver um capital desse tamanho. Certo, então vamos desvendar isso. Porque para entender para onde essa montanha de dinheiro está indo, a gente precisa olhar para as categorias. O governo aponta que mais de 89 bilhões de reais estão focados no que eles chamam de combustíveis sustentáveis. Isso inclui várias frentes, né? Etanol tradicional, o tal do SAF, que é o combustível de aviação, mas a estrela absoluta dos relatórios, tipo indiscutível, é o hidrogênio de baixo carbono. Ah, o famoso hidrogênio verde. Esse mesmo. Só ele atrai quase 50 bilhões de reais. Aí a dúvida que fica para quem não é formado em química é o que faz essa molécula ser tão valiosa assim. Bom, o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, certo? Certo? Mas ele raramente está sozinho na natureza. Aqui na Terra, ele está ligado ao oxigênio, formando a água, o H2O. O desafio tecnológico sempre foi como separar o hidrogênio sem poluir no meio do caminho. Entendi. A mágica do hidrogênio verde acontece por um processo chamado eletrólise. A gente pega a água, aplica uma corrente elétrica fortíssima nela e essa eletricidade quebra a molécula. Fica o hidrogênio de um lado e o oxigênio do outro. Tá, mas e onde entra a parte sustentável disso? Aí que está o pulo do gato. Se essa eletricidade vier de uma fonte limpa, tipo um parque eólico ou solar, o hidrogênio sai com emissão zero de carbono e o mundo precisa desesperadamente disso para substituir fóssil e indústria pesada. Ah, o que faz todo sentido quando a gente olha para o projeto Ferro Verde lá da Brasil Aeromineração, que está no levantamento. Porque minério de ferro é essencial para o Brasil, mas virar aço é um processo muito sujo, né? É terrivelmente poluente. A siderurgia tradicional joga o minério num alto forno gigante com carvão mineral, que é carvão puro. Nossa. E a reação disso libera nuvens gigantescas de gás carbônico na atmosfera. O que o ferro verde faz é mudar a química. Em vez de carvão, injetam esse hidrogênio de baixo carbono. E o que sai pela chaminé, então? Apenas vapor d'água. Caramba, só vapor! Só vapor. A estimativa nos relatórios é reduzir em mais de 90% as emissões logo na origem. Isso soa como aquela corrida do ouro ou do petróleo no século XX, sabe? Só que agora o ouro é verde e invisível. É vento e hidrogênio. Exatamente. Mas onde exatamente essa corrida está acontecendo? Porque se a gente pensa em indústria pesada no Brasil, a cabeça vai direto para o Sudeste, eixo Minas e São Paulo, né? É o padrão histórico. Pois é, só que os relatórios mostram outra coisa. O dinheiro não vai ficar concentrado nos mesmos lugares. A geografia climática está ditando as regras agora. O que é fascinante aqui é que a escolha do Nordeste para isso é matemática pura cruzada com a natureza. Lembra que a eletrólise precisa de energia elétrica contínua e colossal? Sim, muita energia. O Nordeste tem uma combinação que é rara no planeta. Ventos absurdamente fortes e constantes e um sol que castiga no bom sentido o ano todo. Mas deserto com sol e vento tem em outros lugares, né?
Tem, mas o diferencial brasileiro, segundo as fontes, é que essa energia está do lado de portos já prontos para exportar. A infraestrutura portuária. Lendo os dados da Sudene, o Ceará parece ser o hub mais avançado disso. O Porto do Pecém já tem projetos bilionários, tipo o Projeto Cactus e a planta da Urem. Coisa de quase 6 bilhões para cada planta. Sim, 5,7 bilhões nos dados. E o consumo projetado é medido em gigawatts. É consumo de estado inteiro para uma fábrica só. É colossal. E Sergipe também aparece forte com o projeto Amônia Verde da Voltalia. E a justificativa técnica para Sergipe adiciona uma variável que eu achei curiosa. Não é só vento e porto. É a água doce. A química da eletrólise é implacável. Para cada quilo de hidrogênio verde, vão uns 9 litros de água puríssima. E a gente está falando de uma região semiárida, né? Pedir 9 litros de água por quilo de produto acende um alerta vermelho enorme. Exato. Sergipe sai na frente porque tem água disponível, porto estratégico e já é bem conectado na rede elétrica nacional. Certo, mas aqui a coisa fica realmente interessante e a gente precisa ser bem crítica, porque no papel é lindo, mas lendo os relatórios de liberação de verba da Sudene, os números são chocantes. Quais chamaram sua atenção? Aquela injeção de 909 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste para usinas na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Quando eu leio contrapartida num documento oficial, me vem logo a imagem de uma multinacional chegando, pegando isenção, mandando lucro para a Europa e deixando para trás uma quadra de esportes pintada, sabe? Aquele modelo clássico de extrativismo. É virar só mais um ciclo onde a riqueza evapora e a população local não vê a cor do dinheiro. Essas mega usinas são ilhas de riqueza. É uma preocupação super válida. E é o centro do debate de transição justa. Mas os relatórios da Sudene apontam mecanismos para evitar isso. Por exemplo, os 91 milhões liberados recentemente para Quiazir, no Ceará. Para aqueles parques solares, né? Isso, para os parques solares que vão alimentar o hidrogênio. A grana vem com exigências bem severas. Tem o conceito de equilíbrio hídrico. A empresa não pode chegar no semiárido e secar o lençol freático local. Eles precisam arrumar a própria água. Exato. O projeto tem que bancar plantas de dessalinização do mar ou sistemas complexos de reuso de esgoto urbano. Eles são obrigados a criar uma infraestrutura de água que nem existia na região. Então a amarra força a empresa a resolver um problema estrutural. Mas e os empregos? Porque construir parque solar dá trabalho, mas depois que a placa está lá, o sol trabalha sozinho. Sim, esse é um ponto crítico. As contrapartidas da Sudene exigem planos de educação técnica. Uma planta dessas precisa de engenheiros químicos, técnicos em mecatrônica, especialistas em alta tensão. Não é só capinar o lote da usina. De jeito nenhum. O documento fala em investir na formação de polos profissionais locais. Então você cria uma mão de obra super qualificada que vira um ativo permanente para o Nordeste, independente da empresa. É um desenho engenhoso. Mas olha, pulando para o book do Ministério de Minas e Energia, tem um problema físico grave aí. O Brasil vai gerar um oceano de energia no Norte e Nordeste, mas para chegar na indústria do Sudeste, a infraestrutura não aguenta. O famoso gargalo do escoamento, isso é, esgotamento do sistema de transmissão. A energia eólica da Bahia precisa de uma via expressa para viajar até São Paulo, sem perder força. E é por isso que o documento lista um investimento absurdo de 12,2 bilhões só em linhas de transmissão. Quase 24 mil empregos mapeados só para isso. Sim. Obras enormes, tipo o trecho de Pirapora a Buritizeiro, em Minas, e a Grande Sertão ligando a Bahia. São torres gigantes e quilômetros de cabos de alta tensão. Para suportar todo esse boom renovável. Certo, a lógica fecha. Mas tem uma coisa nos relatórios que parece não fazer o menor sentido. No meio de bilhões para sol e vento, tem rios de dinheiro indo para usinas termoelétricas a gás natural. A UTE Azulão, por exemplo. Por que estamos investindo em usina que queima combustível fóssil? Se conectarmos isso ao cenário maior, faz sentido do ponto de vista da engenharia. A energia eólica e solar são o que chamamos de fontes intermitentes, né? O vento para, o sol se põe. Exato. Mas a demanda elétrica do país não tira férias. Uma siderúrgica não desliga o alto-forno só porque nublou na Bahia. Então o governo classifica o gás natural como energético de transição. Para dar segurança. Isso, potência firme e flexível.
Pensa no sistema elétrico como um hospital gigante. Boa analogia. O hospital pode botar placa solar no telhado para economizar na conta de luz, mas no porão, por lei, tem que ter um gerador potente. Se a rede oscilar, a UTI não pode desligar. As usinas a gás são o gerador do porão. Exatamente. Elas são acionadas rapidamente se o vento cai ou se falta chuva nas hidrelétricas. O relatório argumenta que, sem o gás de retaguarda, o país teria que ligar as usinas velhas a diesel ou carvão. Que são mais caras e muito mais sujas, né? Então o gás é o mal menor para aguentar a instabilidade da energia limpa. É a ponte técnica para evitar apagão. Bom, a gente sabe que ninguém assina um cheque de 5 bilhões de reais só pela boa vontade com o clima. A engenharia financeira tem que bater. E as análises da PwC e da B2 Finance mostram os incentivos fiscais bem agressivos, né? São os motores silenciosos desse boom. A PwC listou 21 benefícios diferentes entre federais e estaduais. Como o REIDI, por exemplo. O REIDI é fundamental, o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. Sem falar jargão contábil chato, o REIDI simplesmente zera impostos como PIS e COFINS logo na largada na compra de equipamentos. Num projeto de 3 bilhões, cortar 10% de imposto de cara economiza centenas de milhões antes da usina ligar. E transforma projeto inviável em ouro. E tem o benefício na outra ponta. As plantas na área da Sudene recebem um corte de 75% no imposto de renda de pessoa jurídica por até 10 anos. É muita gordura financeira. Muita. Mas a B2 Finance aponta um detalhe na reforma tributária que é uma bomba relógio. A isenção para importar painel solar da Ásia não dura para sempre. Tem cotas que vão diminuindo e zeram em 2027. Isso levanta uma questão importante, porque revela a estratégia por trás da lei. O governo não quer só a usina pronta. Que é a fábrica também. Exato. Se a cota de importação acaba em 27, a empresa é obrigada a construir a fábrica de painéis aqui dentro do Brasil agora. Porque demora uns anos para erguer uma fábrica. É assim que eles chegam naqueles 3 milhões de empregos, forçando a cadeia inteira a vir para o Brasil. E a reforma tributária também cria um imposto seletivo, né, para taxar o que faz mal. E a energia elétrica fica isenta disso. Que dá uma previsibilidade enorme para quem assina contrato de longo prazo. A janela de oportunidade tem prazo de validade e as manivelas fiscais estão girando rápido. É a transição do departamento fiscal, que antes só evitava multa, para uma visão puramente estratégica que atrai bilhões. É um quadro denso. Para sintetizar, a gente tem R$ 1 trilhão rodando. O Nordeste está deixando para trás o estigma da seca para virar o grande porto mundial de hidrogênio verde. Tem bilhões destravando cabos de transmissão pelo país afora. E a estrutura tributária acelerando a indústria local. Exato. Tudo isso acontecendo agora. O que deixa uma reflexão para quem acompanha a geopolítica. O mundo está numa corrida para largar o petróleo. A nova moeda será o hidrogênio de baixo carbono e os minerais críticos. Sim, os novos instrumentos de poder. Então pensa bem, quando potências gigantes como a Europa ou os Estados Unidos passarem a depender quase totalmente do sol e dos ventos do Nordeste brasileiro para rodar a própria indústria verde deles, como ficam as alianças globais? Muda o equilíbrio de poder. Totalmente. Estaremos num ponto onde o Brasil não só exporta commodities, mas começa a ditar as regras do jogo energético e diplomático do século XXI. Voltamos ao nosso mapa apagado do início, as linhas novas estão sendo desenhadas e a gente tá com a caneta na mão. É algo para explodir a cabeça de qualquer um que acompanhe isso de perto. Sem dúvida, o cenário é monumental. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigada a quem mergulhou com a gente nessa papelada gigante e complexa. Continuem sempre com aquele espírito investigativo, lendo as fontes, questionando as estruturas. Até a nossa próxima análise profunda.